Quanto vale uma vida? É mais que um lucro ou menos que um porco? Muito bem, hoje nós vamos falar de um assunto aqui, um assunto que existe, é um assunto que está no nosso meio, mas que muitas pessoas, talvez você seja uma delas, não acredita ou não, isso aí eu não quero ouvir falar, mas é um assunto muito importante para gente discutir, para a gente trazer aqui. Né? Eu vou falar hoje quando Jesus liberta uns endemoniados, isso mesmo. Os espíritos, os demônios tomaram o corpo de umas pessoas. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é mostrar para vocês que Jesus é poderoso para todas as coisas, né? Que Jesus ele vai aonde for preciso para libertar uma vida. Não é só libertar da possessão demoníaca. Ele vai libertar também do pecado, né? Mas aqui, especificamente nesse texto aqui que a gente vai ler de Mateus, ele foi libertar esses homens de possessão demoníaca. Eu vou ler para vocês aqui. Está em Mateus 8, capítulo 8, versículos do 28 ao 34. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, à terra dos Gadarenos, dois endemoniados foram ao seu encontro. Vindos dos sepulcros, eles eram tão perigosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E gritaram: Que temos nós contigo, filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo devido? A alguma distância deles, uma grande manada de porcos estava pastando, e os demônios rogavam-lhe, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse: Ide. Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar e morreu nas águas. Os que cuidavam da manada fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe para que se retirasse daquela região. Olha aqui que coisa interessante, muitas coisas interessantes aqui, né? Um texto antes. Olha, eu acho incrível isso, né? Jesus, como sendo Deus, né? Ele sabia da condição de determinadas pessoas. Tem a mulher samaritana, ele entrou em Samaria, que era um povo que não se dava com os judeus, só para descobrir aquela mulher e aquela mulher se converter e levar a mensagem para outros. E aqui Jesus atravessa o mar. Esse texto antes é um texto muito bonito, né? Tem até uma pintura de Rembrandt, que é quando os discípulos estão no barco com ele e tem aquela tempestade e Jesus acalma a tempestade. Quer dizer, ele atravessou o mar, enfrentou tempestades para ir num lugar na terra dos Gadarenos, que era uma terra gentílica. Gentílica quer dizer o seguinte: era um povo que não cria, não tinham deuses pagãos tal. E era uma terra que criava porcos. Porcos eram um animal imundo para o judeu, e é até hoje. Quer ver? Está em Levítico aqui. Quer ver aqui, ó? Está em Levítico 11:7. Diz assim, ó: Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Você quer ler? Você quer ver? Você já viu na rua aqueles judeus ortodoxos que andam com aqueles chapéus pretos, com aquela costeleta compridinha e tal? Você quer ver como essas pessoas vivem? São parentes, tá? Leia o livro de Levítico. Ali tem tudo que eles podem comer, tudo que eles não podem comer, como eles devem, enfim, como eles devem levar a vida. Mas voltando. Então, era uma terra que não cria em nada, de pessoas pagãs e criavam ainda animais imundos, né? Então, quer dizer, Jesus atravessou esse mar para encontrar atravessou esse mar com tempestade para encontrar esses homens violentos, marginalizados, esquecidos pelo mundo, porque ninguém podia chegar perto deles, né? Porque eles estavam possuídos por demônios, né? E o interessante
É que é o seguinte: o povo viu o que aconteceu com esses endemoniados e correu, em vez de chegar em Jesus e falar, pô, Jesus, que legal que você fez, tal. Não, falaram para ele, ó, vai embora daqui. Pediram para ele lá aqui, ó. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo, rogaram-lhe que se retirasse daquela região. Quer dizer, eles viram o que Jesus fez, tiveram a oportunidade de estar com o Salvador, mas recusaram. E os demônios, aqui é interessante que a gente vê os demônios, quer dizer, os demônios, eles reconhecem Jesus, né? Eles falam aqui, ó, no 29, gritaram, os demônios, né? Que temos nós contigo, filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo devido? Vamos abrir um pequeno parênteses aqui, demônios. Muita gente fala assim, não, diabo não existe, inferno não existe. Inferno é aqui na terra. Não, nada disso, gente. Existe uma das artimanhas fantásticas do diabo é fazer as pessoas crerem que ele não existe, né? Pô, o diabo é feio de chifre. Você acha que o diabo é feio de chifre? A Bíblia fala num livro lá no Velho Testamento que ele era formoso, ele era lindo. Pô, é a mesma coisa, eu vou te dar uma nota de $1, de $100 amarela, você vai falar, ô, peraí, é falsa, né? Eu vou te dar, né? Se uma pessoa vem te dar uma nota falsa de $100, ele vai te dar uma nota semelhante. É assim que o diabo age. Aqui a gente está falando em possessão. Essas pessoas foram possuídas pelo demônio. Você quer ver? Tem um texto em Tiago, capítulo 2, versículo 19, que ele fala assim, ó, crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Os demônios sabem que Jesus é Deus, e ele falou assim: viestes atormentar-nos antes do tempo. Por que ele usa essa palavra aqui, antes do tempo? Porque é o tempo do julgamento, né? Vai haver o julgamento aqui, onde aqueles que creem em Deus, em Jesus, entregaram sua vida para Ele, vão reinar com Ele, e aqueles que não creram, que recusaram, que nem esse povo aqui, vão ser jogados no lago de enxofre, de fogo e enxofre, juntamente com os demônios e o diabo. Então aqui eu queria comentar alguma coisa sobre isso, né? Vamos falar de, vamos abrir um outro parênteses aqui, vamos falar de possessão e opressão e tentação. O diabo, ele está todo momento nos tentando. O que é a tentação? Ele coloca as tentações. Qual é o seu problema? O seu problema vamos dizer, jogo? Pô, agora surgiu as bets aí, né? Loteria, como fala, Mega Sena, jogo de carta, de baralho, não sei o quê. E agora tem as bets que tá no celular. Então o diabo apresenta isso para você. Qual é o seu problema? Adultério? Pô, hoje tem sites de mulheres e homens em situações até de sexo, sites pornográficos, e tem sites sensuais também, para criar tentação para o marido ou para a esposa, que ele fala, não, estou cansado do meu marido, estou cansado da minha esposa, quero uma coisa diferente. Então, o diabo está sempre apresentando tentações. E para quem? Para quem é cristão e para quem não é cristão. Para quem não é cristão, pode ser que a pessoa encare e fale, vou dar uma pulada de cerca, tudo bem. Mas para quem é cristão, é um pecado, é adultério. Você está dando nome ao pecado, né? Isso é tentação. A opressão é assim. A opressão, normalmente, quem sente são aqueles que têm o Espírito Santo habitando no coração. Isso aconteceu comigo e acontece às vezes comigo. Às vezes, uma vez eu fui numa festa e era uma festa tal, e estava ali, eu queria ir ao banheiro, né? E aí eu perguntei para a pessoa, dona da casa, onde que seria o banheiro. Ela falou assim, ó, é aquela porta ali, tinha duas portas. E eu, ao invés de entrar numa porta, eu entrei na outra. Esse dia que eu fui nessa festa, eu estava super bem, estava bem disposto, estava animado para a festa tal. Mas eu cheguei na festa, me deu uma coisa assim, uma moleza, uma situação de eu queria deitar, queria cair fora dali. Eu fiquei irrequieto, fiquei perturbado, eu não estava me sentindo bem.
sabe, parecia que eu estava carregando um peso nas costas. Aí foi aí que eu falei, vou no banheiro, vou lavar o rosto um pouco para ver se eu acordo, né, se eu fico bem. Quando eu entrei nessa porta, tinha um monte de imagens, assim, coisas tendendo a demoníacas mesmo, sabe? E aí eu fechei aquela porta rapidinho, fui no banheiro, lavei o rosto e tal, e perguntei para uma pessoa, falei, nossa, o que o dono da casa não conhecia? Ele falou, não, aqui é uma coisa é, que se realiza aí entre adoradores de determinada coisa. Pô, aí eu não sabia disso. Eram pessoas como nós, tal, mas eu não sabia disso. E aí eu falei para quem estava comigo, eu falei, olha, vamos embora daqui porque isso não está me fazendo bem. E fomos embora. Eu andei talvez uns 2 quilômetros, 3 quilômetros dali, eu voltei ao que eu estava. Isso é opressão. Você está num lugar que os demônios não querem que você fique ali. Porque a tua presença, você tá carregando Jesus, você está carregando o Espírito Santo no seu coração. E os demônios não gostam disso. Então saiba você que existe isso. E existe mesmo. A Bíblia relata vários casos assim. E a possessão é quando o demônio ele faz uso do seu corpo. Você viu aqui que o demônio, para agir, ele precisa de um corpo, né? Assim como eles pediram para Jesus para entrar na manada de porcos, né? Então, a possessão demoníaca, ela implica em ter um corpo. Agora, se você tem o Espírito Santo habitando no seu coração, isso jamais vai acontecer com você. Jamais. A Bíblia garante isso. Você é de Deus e o diabo não toca, não vai entrar no seu corpo, não vai possuir o seu corpo. Agora, não sei, dependendo das coisas que você mexe, das coisas que você frequenta, hoje existem templos para adoradores do diabo. Não sei se vocês sabem disso, mas existe. Então, dependendo das coisas que você frequenta ou das coisas que você mexe, você está sujeito a isso, né? Agora, quando você tem o Espírito Santo habitando no seu coração, esquece. Isso jamais vai acontecer com você. Possessão demoníaca, não. Mas muitas vezes, e outra, a gente não sabe quem está possuído ou quem não está possuído, a menos que o demônio ou o diabo se manifeste. Mas às vezes eu vejo algumas pessoas em condição de rua, mas assim, vivendo numa autodestruição, né? A pessoa não toma banho, você passa a metros de distância, você sente aquele cheiro, quer dizer, como é que um ser humano consegue viver naquela situação? E pessoas que muitas vezes falam sozinhas, ou pessoas que às vezes passam para cima de você assim como se fosse te agredir. É aquele negócio, eu não sei se estão possuídas ou não, mas às vezes eu oro por essas pessoas, né? E que assim, a Bíblia diz que para você reconhecer se uma pessoa está possuída, Jesus vai manifestar o Espírito em você para você reconhecer se aquela pessoa está possuída e vai manifestar o Espírito em você também para você exorcizar aquela pessoa, tirar aquele espírito imundo de dentro dela. Mas isso é papo para um outro estudo. Eu só queria comentar com vocês que isso é fato e existe. Mas aqui, como a gente estava falando, aqui Jesus, fecha parênteses, né? Jesus, ele foi libertar esses homens de uma possessão demoníaca. Mas ele liberta também do quê? Da escravidão do pecado. Às vezes você é escravo do pecado. Você tem pecados de natureza, vamos dizer assim, constantes. Toda vez você peca naquilo lá, você peca, você virou escravo daquilo lá. E Jesus pode libertar você também, assim como ele libertou aquilo lá. Então aqui a gente está falando de libertação, né? Jesus, ele consegue, ele pode, ele é soberano, ele faz todas as coisas e ele liberta. Você vê que a natureza aqui do inimigo é de autodestruição. Ele quer
possuir aquela pessoa para levar à destruição. Você viu que os caras moravam em sepulcros, moravam no cemitério, eram violentos, ninguém podia passar, eram marginalizados, esquecidos, né? Agora, em contraste com Jesus, você quer ver o que Jesus fala aqui em João 10:10? Ele diz assim: olha, esse texto é incrível. Ele fala assim: ó, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham com plenitude. Uma vida em abundância, uma vida que você vai reinar com Jesus, embora o reino não esteja instaurado, mas você já vai pertencer ao reino. É uma vida. Eu comentei no outro dia aqui, Jesus, o primeiro milagre que ele fez foi numa festa. Ele faz aqui similitudes com festas. O casamento do rei, que ele convida para uma festa, sabe? É uma vida em abundância. É claro que essa libertação aqui, ela tem um preço. Que preço? Pô, o preço que Jesus já pagou. Ele pagou por você esse preço. Ele morreu por você, morreu por mim. Quem era para estar pregado naquela cruz lá éramos nós. Mas Jesus morreu por nós, para nos libertar da condenação dos pecados. Entendeu? Então é assim, né? A gente vê também uma coisa aqui que acontece no mundo direto, que acontece nos nossos dias. Talvez aconteça com você hoje. Os gadarenos, que era esse povo aqui, eles viram a restauração daqueles homens, mas eles preferiram o quê? A economia, preferiram os lucros, falaram assim, não, a gente vive disso aqui, se esse Jesus vier aqui, ele vai atrapalhar nossos negócios. Então, Jesus, por favor, cai fora, rogaram-lhe que se retirasse daquela região. Então, assim, eles perderam os porcos, mas ganharam o Salvador. E no fim das contas, o que, que aconteceu? Recusaram o Salvador. Então, o que, que acontece hoje no mundo? Acontece isso. As pessoas rejeitam a Cristo para ficar com os valores mundanos, para ficar com os valores do mundo, né? Você é uma dessas pessoas? Considera, medita nisso hoje. Sabe, antes que seja tarde, medita, medita. Você tem, sabe, a salvação é uma coisa que você pode obter a hora que você quiser. Você está dentro do ônibus, está dentro do carro, agora. Você vai para a sala, vai orar, sabe, medita sobre isso, né? Então, você vê que Jesus, ele busca você. Aí você fala assim, olha, eu busquei a Deus. Não, não é você que vai buscar Deus. É Jesus que te busca. Você viu que ele atravessou tempestades, ele acalmou o mar para chegar lá e encontrar aqueles caras marginalizados, aqueles caras violentos, aquelas pessoas esquecidas. Ele foi lá para libertar aquelas pessoas. E aí, hoje, a gente vai concluir esse estudo com uma pergunta, né? Uma simples pergunta aqui. O que que você vai decidir hoje? Você vai expulsar Jesus? Você vai expulsá-lo da sua vida? Ou você vai convidá-lo para reinar na sua vida? Para ele ser o teu Senhor e teu Salvador? Decida hoje o que que você quer, tá bom? Eu peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que todos aqueles que me ouvem e ainda não entregaram suas vidas para Ele, que venham a fazê-lo. Tá bom, gente? Amém.